Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Brasil venceu uma disputa comercial com a Indonésia na Organização Mundial do Comércio. Plantio da safra 2016-2017 está atrasado na maioria das regiões produtoras de grãos. Brasil é bastante competitivo e deve obter uma grande fatia de mercado na exportação de carnes. Porto de Paranaguá já bateu seu recorde histórico anual de exportação de soja. Cotações do milho foram impulsionadas em quase 3% no mercado indicador. Professor da Universidade Federal de Goiás, ele desenvolve bebidas lácteas fermentadas e saborizadas com frutos do cerrado. O agronegócio está começando. O Brasil venceu uma disputa comercial com a Indonésia na Organização Mundial do Comércio, OMC, e poderá começar a vender carne de frango para o país já no próximo ano, a depender do andamento de alguns trâmites necessários. O mercado representa um potencial de 70 a 100 milhões de dólares por ano. A decisão da OMC está no painel da disputa iniciada pelo Brasil em 2014, contra a Indonésia sobre as normas que vedam as exportações brasileiras de carne e produtos de frango, que foi divulgada agora no último dia 17. E com uma população majoritariamente muçulmana, o principal produto exportado pelo Brasil à Indonésia deverá ser o frango halal, que é abatido de acordo com os preceitos e as normas ditadas pelo Alcorão Sagrado e pela jurisprudência islâmica. O Brasil é o maior exportador de frango halal desde 2004. Atualmente, o nosso país tem aproximadamente 40% do mercado mundial de frango e em 2016, as exportações de frango congelado, fresco ou resfriado totalizaram 5,9 bilhões de dólares. Isso dá algo em torno de 20,7 bilhões de reais, representando 3,2% das exportações brasileiras e ocupando o 5º lugar em produtos brasileiros mais exportados. A umidade no solo hoje é insuficiente para o plantio na maioria das regiões produtoras do Brasil. Cerca de 20% da área cultivada até agora, contra 70% da área cultivada no mesmo período do ano passado. Replantio da soja já é uma realidade em algumas regiões aqui do Centro-Oeste. Cultivo fora da janela pode comprometer o rendimento das plantações, mesmo com os preços muito bons. Esses preços no mercado disponível giram em torno de R$ 53 a R$ 63,50 uma saca, dependendo da região. De maneira geral, o plantio da soja safra 2017-2018 está bastante complicado. É um ano totalmente atípico e a maioria dos produtores está parado. O risco das lavouras que estão plantadas é grande, em função da falta de chuvas e até o momento, lá no Mato Grosso, por exemplo, cerca de 20% da área foi plantada. No ano passado, nesse mesmo período, somava 70% da área plantada. Em várias localidades do Mato Grosso, a situação se repete, com exceção da região oeste, que recebe chuvas suficientes para a maioria dos produtores. A janela ideal do milho safrinha já está comprometida. A soja deve atrasar e o Mato Grosso pode terminar o plantio até final do mês de novembro. Esta data pode afetar a produtividade da oleaginosa. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós deveremos ter permanência aí de tempo nublado, sol entre poucas nuvens, muito calor e baixa umidade relativa do ar. Para alguns outros municípios, teremos tempo nublado, muitas nuvens, com curtos períodos de sol. Mineiros, pode chover. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 21 a mínima. Minas Sul, 33 a máxima e 21 a mínima. Posse, 34 a máxima e 24 a mínima. Aruanã, 33 a máxima e 22 a mínima.
Cabeceiras, 30 máxima e 21 a mínima. Itaberaí, 30 máxima e 21 a mínima. Cristalina, 28 a máxima e 18 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde, 30 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o Porto de Paranaguá já bateu seu recorde anual de exportação de soja. Cotações do milho foram impulsionadas em quase 3% no indicador de mercado. E professor da Universidade Federal de Goiás desenvolve bebidas lácteas fermentadas e saborizadas com frutos do cerrado. Nós voltamos já. Há basicamente 3 meses do final do ano, o Porto de Paranaguá, lá no Paraná, já bateu o seu recorde histórico anual de exportação de soja. Desde janeiro até o final de setembro, o Porto já exportou 9,5 milhões de toneladas de soja, mais do que em qualquer ano inteiro da história do Porto de Paranaguá. A marca é 12% superior ao antigo recorde anual de 8 milhões e 500 mil toneladas de 2015 e 27% superior ao movimentado do ano de 2016 inteirinho, quando foram exportadas 7 milhões e 500 mil toneladas de soja. O número foi alcançado em função do aumento da capacidade de escoamento do Porto de Paranaguá, aliado ao interesse e apetite chinês pela produção de soja. E o Brasil foi o país que mais aumentou a sua produção entre os exportadores, colhendo cerca de 18,2 milhões de toneladas a mais em comparação à safra passada. Em seguida estão os Estados Unidos, com 10,4 milhões de toneladas a mais em relação à safra anterior. Somente as cooperativas agropecuárias do setor, lá no Paraná, respondem por 18% dos embarques do agronegócio e exportaram 2 milhões de toneladas de soja neste ano. Paranaguá é o principal porto escoador da produção. E nos últimos 2 anos, o Porto de Paranaguá bateu 34 recordes históricos de movimentação de cargas. Só neste segundo semestre, o corredor de exportação bateu recorde de embarques de grãos num período de 24 horas, com 134 mil toneladas, e o recorde de embarque mensal com 2 milhões de toneladas no mês de agosto. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos vocês. Josué, chuva nem pensar. Você me falou agora no intervalo que estão lacrando motores de irrigação de uma boa parte aí dos produtores de hortaliça e o preço das hortaliças poderá subir ou já estão até subindo, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, eu acho que ela já atingiu aí um índice aí que eu acho que não vai passar além disso aí, né? Será que não? Já atingiu um nível aí de 100, 120 reais, mas eu acredito que acima disso aí, acho que não... Mas 100, 120 reais, dependendo do produto, lá na Ceasa. Sim, lá na Ceasa, o preço de caixa, né? O preço de caixa. É. Quer dizer, poderíamos dizer que é um preço de pico, um preço já extremo. Sim, bem, já, eu diria até inédito. Não tem espaço mais para crescer? Eu acredito que não, mas só se realmente se chegar a uma situação de subir mais do que isso, então... Ô Josué, você fez uma variação de preços, pegando desde o início de agosto até o meio do mês de outubro. Então, pegou agosto, setembro e metade do mês de outubro. Você pegou os principais produtos e fez aí a cotação desses preços. É verdade. Resumindo, quando a gente pega a abobrinha, no dia 8 de agosto, ela estava R$ 40 uma caixa, né? Exatamente. Já no dia 17 de outubro, R$ 60. Mas só que ela passou por vários preços. Começou com 40, subiu para 70, foi para 80, caiu para 60, subiu para 100 e fechou a 60. E nós temos um preço médio, nesse período, de R$ 62 uma caixa. Em 3 meses, basicamente, tá bom esse preço para o produtor? Tá bom, para R$ 62 para o produtor. Tá. É verdade. Quer dizer, o que prejudica, então, quando a gente olha esses preços, são os picos que tem. Por exemplo, a batatinha. Batatinha no dia 8 de agosto estava R$ 70 uma saca. Dia 29 de agosto caiu para 50. Dia 15 de setembro caiu para 45.
Dia 29 subiu para 55. Dia 6 de outubro foi para 100 e dia 17 de outubro manteve em 100. Fechou com 100, né? Fechou com 100 e o preço médio, R$ 70 uma saca. Na sua visão, como é que você enxerga isso aí? A batatinha a menos de 70 já fica numa situação já ruim. Fica ruim? Fica ruim. Quer dizer, já está trabalhando quase num limite. Exatamente. Aqui, então. Ela estava esses dias sendo vendida aí, a final de julho, aí, a R$ 35,00. Né? Por exemplo. O que é realmente situação ruim demais para o produtor. Em 3 meses, o pepino colonial começou com 80, subiu, foi para 140, caiu para 70 e fechou agora no dia 17 de outubro a R$ 70,00 a caixa. E o preço médio durante esses 3 meses, R$ 88,00. Tá bom esse preço? Tá bom. Tá excelente para o produtor. Se manter esse nível aí ao longo do ano, o problema é que tem umas quedas também no decorrer dos meses, que vai o valor bem abaixo mesmo desse valor. Quer dizer, isso daqui vem mostrar o seguinte, que aquele produtor que planta 1, 2 culturas só, ele corre muito mais risco do que aquele que planta 5, 6 culturas. Exatamente. O ideal é ter, no mínimo, aí 4, 5 culturas para poder ter um certo equilíbrio. Né? E é justamente isso, para manter um determinado equilíbrio. Exatamente, porque se perde numa, vai ganhar na outra, né? Pois é, Josué, esse levantamento que você fez, eu tenho certeza absoluta que 98, 99% dos produtores não têm esse levantamento, que é um levantamento que você deveria ter, para você ter uma ideia do seu preço médio durante o ano, que é justamente como o americano faz. E nós temos isso lá disponível, qualquer produtor que chegar, qualquer pessoa, nós temos todos esses dados aí disponível para estar... Quer dizer, para orientar o produtor. Orientar enfim, informar, né, tanto ao produtor quanto aos pretensos produtores e etc. Né? Bom, na sua visão, qual que é o balanço para os próximas semanas? Aí, resumindo tudo que nós abordamos aí, é instabilidade ainda para esse período. Até firmar um tempo agora mais, com chuvas e tudo mais, nós vamos estar vivendo aí. Quando tiver nessa situação de estiagem e tudo, a situação não vai mudar muito, não. Vai acontecer esses picos, um sobe e desce, mas sempre para o nível nivelado por cima. Tá certo, tá bom. Josué, muito obrigado pela sua participação e você que é produtor de hortaliça, procura o Josué lá na Ceasa, que ele vai te orientar isso aqui sobre preço médio, ou seja, ponto de equilíbrio. E depois do intervalo, você vai ver que as cotações do milho foram impulsionadas em quase 3% no indicador de mercado. Professor da Universidade Federal de Goiás, desenvolve bebidas lácteas fermentadas e saborizadas com frutos do cerrado. Nós vamos já. De acordo com dados semanais de pesquisadores do CPEA, as cotações do milho foram impulsionadas em quase 3% no indicador de mercado. Já a soja e seus derivados mantiveram um ritmo lento nos negócios devido à escassez de chuva aqui no Brasil. Os preços do milho voltaram a subir na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA, refletindo o maior número de compradores no mercado. Além disso, o bom ritmo das exportações e a divulgação de estimativas da Conab de menor oferta na safra 2017-2018 também favoreceram essas altas. E segundo dados do CPEA, no mercado paulista especificamente, os valores foram impulsionados pela demanda mais firme e pela retração produtora. Na última sexta-feira, dia 13, o indicador Exalc BMF Bovespa do milho, que é a B3, lá em Campinas e São Paulo, fechou a R$ 31,27 a saca de 60 quilos, significativo aumento de quase 3% frente à sexta-feira anterior, o último dia 6, e o maior preço desde 27 de março deste ano. E agora eu vou conversar com o Edmar Soares Nicolau. O Edmar é médico veterinário, doutor em engenharia de alimentos e professor lá da UFG. Doutor Edmar Soares Nicolau, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço aqui a sua presença, importante a sua presença aqui, para falar de um tema mais importante ainda que eu acho, que é sobre bebidas lácteas fermentadas e saborizadas com frutos do cerrado. E essa tecnologia, ela vai ser exposta no dia C, que vai ser dia 25 agora de outubro, que é o Dia da Ciência, que todas as universidades federais estão participando, e a nossa Universidade Federal aqui vai apresentar uma série de trabalhos
relativos ao que elas estão fazendo aqui. Professor Edmar Soares, que trabalho é esse que o senhor e a sua equipe está fazendo de bebidas lácteas fermentadas e saborizadas com frutos do cerrado? Bom, a gente vem trabalhando já há algum tempo com a criação de novos produtos para a indústria de laticínio e com a pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, que nós somos professores também no mestrado e doutorado, e temos alunos no mestrado e doutorado desenvolvendo essas bebidas lácteas fermentadas. Mas não é iogurte não, né? Não é iogurte. Existe uma diferença entre bebida láctea e iogurte. O iogurte tem uma consistência mais firme, assim, como pudim, ele é para comer com a colher, e a bebida láctea é para beber. Eu costumo dar um exemplo, para as pessoas ficarem conhecendo direitinho, a bebida láctea fermentada Activia. Então, aquela bebida láctea que tem nos frasquinhos normais é o iogurte, e que tem naqueles potinhos é a bebida láctea, que você bebe, né, ao invés de estar comendo com uma colher. Bom, e essas bebidas lácteas com frutos do cerrado, já está pronta a pesquisa, a coisa já está, ou ainda está andando? Atualmente está andando, mas nós já temos 2 trabalhos já, inclusive com patente registrada, né? Foi o desenvolvimento da bebida láctea fermentada, saborizada com fruto cerrado araticum. Desenvolvemos uma outra bebida láctea enriquecida com extrato de arroz vermelho, que não é muito comum aqui para a gente, mas nutricionalmente ele tem várias vantagens sobre o arroz branco. E agora estamos desenvolvendo 3 bebidas lácteas fermentadas, saborizadas com frutos do cerrado, e um kefir, também saborizado. Então, é uma situação muito importante, porque essas bebidas lácteas, a gente aproveita também subprodutos da indústria de laticínio, que é o soro, e o soro tem, nutricionalmente, ele é um produto muito importante. Muito bom, muito bom. Professor, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa que a Universidade Federal tem. Essa não, tem inúmeras pesquisas em andamento e pesquisas prontas. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com o professor Edmar Soares Nicolau, médico veterinário e doutor em engenharia de alimentos. Doutor Edmar, muita gente não tem noção que, às vezes, para um determinado produto chegar na gôndola do supermercado, passa 10, 15, 20 anos de pesquisa para poder aquele produto ficar disponível à população. E quem pensa que, às vezes, é 1, 2 pessoas trabalhando, está errado. É um grupo grande de pessoas e cada um faz uma coisa, não é isso? É o que vocês estão fazendo lá com frutos do cerrado, né? Como é que é isso? Bom, nós estamos trabalhando com fruto do cerrado e como nós da veterinária entendemos um pouco de leite e de bebidas lácteas, nós precisamos de mais alguém e nós estamos fazendo uma equipe, formando uma equipe muito forte da universidade, um colega da engenharia de alimentos que entende bastante de embalagens e uma colega da agronomia que entende muito de fruto do cerrado, porque aí unindo essas forças, nós temos muito mais condição de desenvolver esses produtos, igual o que o fruto do cerrado, além do sabor, ele oferece no alimento. Né? Nutricionalmente, ele é muito importante. Então, por isso, nós buscamos a professora Eli Regina, da agronomia, e o professor Cláudio Fernandes, da engenharia de alimentos. Para unir-nos, nós vamos trabalhar na pós-graduação e criarmos muitos produtos para o consumidor goiano, para a indústria de laticínio do estado de Goiás. Pois é, e esse trabalho que vamos dizer assim, que esses professores, esses pesquisadores, esses doutores vêm fazendo durante anos e anos e anos, dedicando a vida a sábado, domingo, feriado, viajando e fazendo tudo isso, é em benefício da população. É o caso da Universidade Federal. Muita gente pensa que é só para dar aula, para formar agrônomo, médico, veterinário, e não é nada disso. Quer dizer, é isso e mais um monte de coisa que vocês estão fazendo e que vai ser mostrado agora no dia C, dia 25 de outubro, que é o dia C, o dia da ciência. Quer dizer, é a ciência que faz toda a diferença. É isso mesmo? É verdade. E eu fico feliz, viu? Você sabe disso, nós já conhecemos há muito tempo. E é um trabalho, o que eles estão fazendo na universidade, a Embrapa está fazendo e tantas outras entidades aí. É uma pena que nós não temos governo que olhe para isso aí tudo. O trabalho é interessante, como o trabalho da Embrapa, né, de pesquisa, claro. Porque tudo que você coloca aí no mercado e tudo, tem por trás aí uma pesquisa muito grande.
Você vê que de alguns anos para cá, com a mesma área de terras, nós estamos produzindo 2, 3 vezes mais. Quer dizer, e nós somos privilegiados porque o Brasil pode produzir até 3 safras por ano, né? Isso, né? E outra questão, essa parte, nós trabalhamos com frutos do Cerrado, então uma questão interessante, nós estamos incentivando a agricultura familiar, porque tem muitos desses frutos que não estão agora passando a ser desenvolvidos na agricultura familiar, e a renda também, além E preservação do meio ambiente. Preservação do meio ambiente, claro. Professor Edmar Soares Nicolau, muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria de ter vocês aqui dentro do nosso programa. Vamos fazer força para vir para cá, ok? Pode muito obrigado. Gente, né? Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Aquele que conhece a si mesmo é um sábio. Aquele que conquista a si mesmo é um invencível. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada, Goiânia. Domingo, Frutos da Terra.